Que alegria estar aqui, gente. Eu sou vizinha de vocês, tá? Moro, acho que é a 3 quadras daqui. Esse bairro é uma bênção. Foi onde meu marido nasceu. Então, nós temos uma história com esse lugar. E eu quero agradecer, né, a comunidade por me receber. Eu recebo cada convite assim com muita alegria, com muita gratidão ao Pai. Né, cada oportunidade é única. Quero agradecer também a Jussara, minha querida, que fez essa ponte de amor, né, fez essa recomendação, e eu agradeço demais. Que alegria estar aqui. E conheci Vivian, né? Viviane. E ela falou assim que ela é casada há 20 anos. Ela é casada com o Júnior há 20 anos e que eu peguei o Júnior no colo. Eu falei assim, essas coisas você não conta para ninguém. Fica só entre nós. Mas é que a família, né, os sogros dela conhecem meus pais já há de muitos anos, mas que alegria. Então, gente, eu sou a Juliana, sou filha, sou esposa do Kelvin há 21 anos, sou mãe de gêmeos, José e Benjamin, de 13 anos. Esse mês, exatamente em abril, eu completo 25 anos de missão integral. Há 25 anos atrás, eu peguei toda a minha mala, as roupas que eu tinha, eu larguei, me despedi da minha cidade, dos meus pais, do meu trabalho, que era bom, muito bom, com um salário muito bom. Eu terminei um noivado em desobediência, porque Deus não me autorizou a ficar noiva, e eu paguei muito caro por isso. E eu fui para Minas Gerais porque eu recebi um chamado para trabalhar especificamente com pacientes de hanseníase, que antigamente eram os leprosos. Então, na minha imaturidade, na minha paixão, na minha meninice, era isso que eu queria fazer da minha vida. Né? Eu queria passar o resto da minha história cuidando de leprosos. E a igreja que eu fazia parte, que era a Igreja Aliança Cristã e Missionária de Curitiba, reconhecia o dom que havia em mim, reconhecia um chamado, e eles me enviaram. E eu recebi a bênção dos meus pais, inclusive estou com a minha mãe aqui hoje, recebi a bênção dos meus pais, recebi a bênção dos meus pastores, e eles me enviaram. E eu cheguei lá em Minas, estava conversando com a pastora agora, eu não conhecia ninguém. Eu só conhecia o Diante do Trono, Ana Paula Valadão, o André, tudo da televisão. E eu cheguei lá, comecei a fazer um seminário teológico e trabalhei como capelã hospitalar na maior colônia de hansenianos da América Latina, que ficava em Minas Gerais. E, quando eu cheguei lá, o Senhor falou assim para mim, Juliana, você precisa primeiro fazer missões no seu país. Você precisa primeiro ser bênção na sua terra. E, quem sabe, um dia eu vou te enviar. E eu fiquei naquela terra por 9 anos. Então, 9 anos semeando e colhendo frutos daquela terra. Né? Eu amo Minas Gerais. Né? Eu até falando com a pastora, que a família Valadão me recebeu com tanto amor e carinho. Né? Eu tenho uma gratidão muito grande por eles. Eu falo sobre isso no livro. E lá, a gente não só trabalhava com os pacientes de hanseníase e os leprosos, depois a gente alcançou toda a comunidade médica, a gente alcançou os familiares e a cidade. E fundamos uma congregação lá, num lugar chamado Cidade dos Leprosos. E hoje existe uma comunidade lá, com quase 400 membros, e tudo começou dentro de uma garagem, com pessoas muito pobres, muito humildes, que tinha toda uma história com a hanseníase, mas se abriram para Jesus. Então, hoje eles estão lá, servindo ao Deus verdadeiro, é muito lindo isso. Depois de 9 anos, né, e eu sempre trabalhei com as questões sociais, eu sempre falo assim, que até meu último suspiro, até meu último dia de vida, eu quero ser uma voz por aqueles que não podem pedir socorro. Então, desde criança, eu sou atraída pela dor alheia. Eu sou atraída por aqueles que sofrem. E é interessante isso, você trazer à memória hoje, a gente vai falar sobre algumas coisas, né? Mas o que te fez feliz desde a sua infância? Qual é a sua habilidade? Qual era o ambiente que você se sentia confortável? É interessante falar, mas eu amo estar dentro de um hospital. Eu amo poder falar de Jesus dentro de um hospital. Amo. Se quer ver eu feliz é quando eu recebo... Interessante, porque assim, são situações muito tristes, são muito delicadas, né? Enfermidade. Muitas vezes a gente faz ali
a ponte entre o doente e o familiar, né? A gente faz a despedida. Gente, são coisas muito tristes. Eu já entrei muito em UTI, eu já visitei muitos pacientes em estado terminal, muitas histórias tristes, mas eu tenho prazer, eu tenho alegria. Né? Então, quando eu estou dentro de um ambiente hospitalar, isso me dá realmente muito prazer, por eu ter a oportunidade de falar Jesus para uma pessoa que está sofrendo. Mas eu não tenho habilidades com presídio. Está entendendo? Como Deus é maravilhoso, né? Ele distribuiu diferentes dons para nós. E isso, quando a justa cooperação de cada parte funciona, é onde o reino se manifesta. É onde ele se manifesta. Então, gente, não se preocupe se você não tem o dom da pessoa que está do seu lado. Se preocupe em colocar o seu dom na história. Aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, eu faço isso, né, como eu falei, desde a minha infância. Depois de 9 anos morando em Minas, nós voltamos para Curitiba, nós somos de Curitiba, nós tivemos os gêmeos, e depois nós fomos morar no Nordeste, em João Pessoa, na Paraíba, nós ficamos 3 anos lá, e a nossa entrada no Nordeste foi para trabalhar com crianças envolvidas na prostituição infantil. E nós tínhamos uma base missionária dentro da capital da prostituição infantil do Nordeste. E lá a gente se deparou com realidades de meninas de 5, 6 anos, que os próprios pais, as próprias mães, soltavam na BR, e elas passavam de boleia em boleia fazendo o programa. Por R$5, por R$10, com a família incentivando. Porque com R$5 você compra um leite, você compra um pão. E a gente estava inserido nessa realidade, alguns jovens foram para lá para poder acolher essas famílias, até que nós fomos ameaçados. Uma pessoa de bicicleta parou em frente à nossa base missionária e falou assim: é muito bonito do que vocês fazem, mas é muito perigoso. Por quê? Porque o Nordeste ainda ele tem uma autoridade dos coronéis. E os próprios coronéis utilizavam as crianças para os seus deleites, para a prostituição. Então, nós nos retiramos de lá, mas continuamos em João Pessoa e semeamos naquela terra por 3 anos, e depois a gente voltou para Curitiba, né, desde 2016 que nós voltamos. Hoje, eu sirvo a 3 projetos sociais em Minas Gerais, na captação de recursos. Esses projetos são presididos pela pastora Isenete Rodrigues, acho que alguns de vocês já conhecem, né? Ela é uma referência na intercessão no Brasil. Então, um mês sim, um mês não, eu estou em Minas para trabalhar. E eu costumo dizer que eu não sou apenas a serviço da captação de recursos, mas eu estou atrás daqueles que têm fome e sede de justiça. Daqueles que não consideram que a dor alheia seja mais uma dor, mas daqueles que têm compaixão e generosidade no coração. E eu estou em busca dessas pessoas. E lá, nós temos também uma casa que acolhe bebês e crianças que tiveram seus direitos violados. A maioria chega direto da maternidade, com o pulmão não amadurecido, com doenças venéreas e com abstinência das drogas. Né? Teve um mês que nós estávamos com 9 bebês. Às vezes as pessoas falam assim, né? Eu não vou ter filhos porque filho sai caro. Imagine 9 bebês vulneráveis. Imagine você receber criancinhas com as suas genitais todas mutiladas, com o seu corpinho inteiro ferido por toco de cigarro. Essa é o nosso trabalho. Eu realmente não tenho esse chamado para acolher essas crianças, mas eu posso ser uma voz por elas. Então, eu sempre estou tendo a oportunidade de falar em igrejas, em reuniões de empresários, pedindo recursos. Porque só de fraldas nós gastamos R$2.500 por mês. A gente precisa dar leite especial para essas crianças. Cada lata, às vezes, custa R$80. Então, gente, talvez a gente não pode estar em loco, a gente não pode acolher aquelas crianças, abraçar, né, como uma assistente social, mas a gente pode ofertar, a gente pode semear, a gente pode orar, a gente pode divulgar os trabalhos. Né? Uma outra frente da missão é o acolhimento de mulheres de gravidez indesejada. Já foram salvos mais de 4.500 bebês do aborto. A mulher, quando ela chega gestante,
e ela é pobre, ela não tem o que comer, ou ela é vítima de violência doméstica, ou ela está grávida por causa de um estupro, a primeira coisa que ela quer? Abortar, exatamente. Então, é feito todo um trabalho para que essa mulher ela preserve aquela gestação, ela vai ganhar aquele bebê, e ela vai ser acompanhada em todo o seu período gestacional até o nascimento do bebê. E a outra frente é dentro de uma comunidade carente, em Sabará, chamado Borba Gato, com 10 mil habitantes, uma comunidade também de vulnerabilidade social, onde o tráfico já alicia as crianças a partir dos 8 anos. E o traficante, dentro de uma comunidade, ele é o herói, ele é o paizão, ele é o provedor. E, diante de uma situação de falta, a criança cede e os pais cedem também. Então, qual que é o nosso papel? Oferecer o contraturno. Nós oferecemos o balé, nós oferecemos o futebol, o jiu-jitsu, a arte, a roda de conversas, psicólogas. Então, nós temos várias atividades. Para manter um projeto desse, sai muito caro. É por isso que a gente faz o papel da captação de recursos, né? E é interessante, gente, que o meu trabalho, a minha missão, o meu serviço, é porque eu tenho certeza que Deus me chamou para isso. Porque você se depara com a avareza o tempo todo. Eu tenho que lidar com um Deus, com um D minúsculo, chamado dinheiro, o tempo inteiro. Então, esses dias eu estava numa reunião e eles estavam falando sobre o não. E aí, eles discutiram sobre o assunto e falaram assim, alguém quer comentar alguma coisa? Aí eu levantei minha mão. Eu falei assim, olha, eu sou uma colecionadora de nãos. Eu recebo tanto não nessa vida, mas, quando eu recebo um sim, é uma força que me faz continuar e perseverar. E eu só não desisti dessa missão, porque eu tenho absoluta certeza que um dia o Pai me convocou para isso. É por isso que é muito importante saber qual é o nosso chamado. Qual é o nosso papel nessa terra? Qual é a nossa missão? Eu nasci para quê? Eu não preciso me comparar a ninguém, eu posso me inspirar a pessoas. Mas eu não preciso me comparar a ninguém, eu não preciso ser alguém que eu não sou. Eu sou Juliana, filha de Deus, filha de um pai extraordinário, e eu quero cumprir aquilo que Ele me convocou. É isso. Essa é a chave, esse é o segredo. E quando a gente está no lugar certo, nós encontramos com a felicidade, nós encontramos com a shalom, nós encontramos com a paz, né? Uma vez uma moça estava conversando comigo e ela fez odontologia, tinha um consultório, e ela exerceu a sua função durante 10 anos, e, de repente, ela estava num lugar sendo corretora de imóveis. E ela falou assim, Juliana, a minha vida é uma frustração. Eu nunca gostei de odontologia, meu pai obrigou a fazer odontologia. Eu fiquei 10 anos com o consultório infeliz. E hoje eu faço a corretagem e eu continuo infeliz. Eu não gosto do que eu faço. Ela tinha, em média, uns 40 anos. Eu falei assim, então, o que você gosta de fazer? Ela falou assim, eu gosto de servir. Eu gosto de servir os idosos. Eu falei assim, então, faça alguma coisa nesse sentido. E aí, gente, sabe o que ela fez? Ela saiu daquela reunião, daquela conversa, decidida a pedir a conta, ela pediu a conta, e ela começou um trabalho, ela uniu o carro que ela tinha, o dom, o recurso, tudo para servir os idosos. E não só um serviço generoso, mas um serviço que dava um recurso para ela também. E ela se encontrou. E a gente foi conversar e ela estava tão feliz, tão alegre, o sorriso dela era diferente. Porque, assim, gente, Deus jamais pediria assim, Juliana, eu quero que você seja capelã dentro de um presídio. Gente, eu fui algumas vezes no presídio, isso me causou pavor. Deus não faz isso. Aí Ele abre as portas e fala assim, Juliana, hoje eu quero que você ore por fulana que está internada, por uma criança que está numa UTI. Né? É esse Deus que a gente serve, esse Pai que nos compreende. Ele nos compreende. Então, é isso que eu tenho feito. E, depois de 20 anos, gente, eu sempre falo assim, né, que eu plantei uma árvore, fiz filhos e escrevi um livro. Então, depois de 20 anos, ele nasceu adulto, porque há 20 anos atrás, o Pai me deu a primeira palavra que eu escreveria livros.
Então, nessa janela de 2 décadas, ele confirmou isso de diversas formas. E eu decidi obedecer. E uma das minhas maiores incentivadoras, encorajadoras, é a Jussara, a pastora Jussara. Ela está aqui, ela foi uma das pessoas que fez o endosso do meu livro. Ela liberava sobre mim palavras de vida. Sabe? O Pai sempre planta pessoas que liberam vida sobre nós. Sempre planta. E a Ju foi uma plantação na minha história. Então, ela leu o livro, ela recomenda, e hoje eu mostrei para ela, né, ali, um canto tão lindo, arrumadinho, com tanto carinho. Falei assim, Ju, você faz parte disso tudo. Você faz parte disso tudo. E a Ana Paula Valadão também fez o endosso, a cantora Nívia Soares fez um endosso, e várias mulheres especiais. Então, gente, esse livro não é uma biografia, é um livro testemunhal. Nesses 25 anos de caminhada, eu escolhi algumas histórias, são 44 histórias. E aqui eu falo de lutos, de nascimentos, eu falo de abundância, mas eu falo de escassez também. Eu falo das causas que nós já abraçamos, a causa do câncer, da doação de medula óssea, da doação de órgãos, das mães atípicas, das crianças especiais. Eu falo sobre a oração, sobre fé. Eu dou muitos testemunhos, né, com os gêmeos. Eu costumo dizer assim que eu não sou a melhor mãe do mundo, gente. Não sou. Ainda estou no caminho do aprendizado ser melhor. Mas se eu morresse hoje, se hoje fosse meu último dia de vida, eu tenho certeza que eu deixaria um legado de fé na vida dos meus filhos. É o que eu planto isso todos os dias. A fé, a oração, o conhecimento do Pai. Então, esse livro também fala do trabalho que eu faço em Minas Gerais, fala sobre João Pessoa, fala sobre Minas. Então, gente, quem puder adquirir, eu tenho recebido bons retornos desse livro, né? Eu não estou lucrando com ele, ele custa apenas R$ 39,90. Eu ainda estou pagando esse livro. Então, assim, se você puder me abençoar, essa aqui existe uma mensagem de vida, tá? Esse livro ele foi escrito com muitas lágrimas, com muita verdade e com muita paixão. Esses escritos aqui, eu falo que tem eu todinha, tá? Eu sou muito verdadeira no que está escrito aqui. Então, tenho alguns exemplares ali, quem puder nos ajudar, eu vou agradecer muito. E é isso, gente, apresentação feita. E agora, eu queria dividir com vocês, eu quero que vocês abram comigo, por favor, em Mateus 14, a partir do versículo 13. Eu não vou ler esse trecho, é 13, 21, para a gente ganhar tempo. Mas eu quero que você deixe a tua Bíblia aberta e você vai acompanhando o que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Eu imagino que quem tem mais tempo de cristianismo já ouviu essa história de milagre verdadeira, muitas vezes. Né? Eu que nasci numa igreja evangélica, nasci numa igreja batista, são milhares de vezes que eu escutei durante a minha infância, adolescência, juventude. Mas eu queria que a gente ouvisse hoje essa história, relembrasse, rememorasse e relesse, entrando no contexto de Jesus, entrando no contexto da multidão e dos discípulos. Porque tudo que Jesus fez, tudo que Jesus deixou registrado, foi uma mensagem para mim e para você. Nada foi de graça, nada foi por acaso, não foi para encher linguiça, não foi porque não tinham nada para falar de Jesus e resolveram colocar uma história. Não. Ele é o nosso maior modelo. Ele é a nossa maior inspiração. Ele é a fé humanizada, incorporada, viva. Ele é uma ideia divina. Ele é a prova de amor do Pai por nós. Então, vamos tentar entrar nessa história juntas. Só um detalhe que eu esqueci de falar, como a pastora falou, o nome do livro é Uma Vida Simples com um Pai Extraordinário. Por que esse título? Porque eu acredito e eu vivo, eu experimento o Pai extraordinário se manifestando. Quando eu estou aqui, com o microfone na mão,
mas quando eu estou com a vassoura na mão, quando eu estou cuidando dos meus filhos, quando eu estou preparando a comida, quando eu estou faxinando a casa, quando eu estou com um filho dentro de uma UTI, igual aconteceu dia 7 de abril, às 19 horas desse mês, era para estar lançando o meu livro nas livrarias Curitiba, e eu estava de mãos dadas com meu filho José, de 13 anos, dentro de uma UTI. E eu tenho certeza absoluta que o pai estaria lá na livraria Curitiba, mas ele esteve comigo dentro de uma UTI. Então, uma vez eu ouvi uma frase que, se o pai não está aqui, ele não está em nenhum outro lugar. Então, quando você estiver na sua casa, fazendo as coisas mais ordinárias da vida, as coisas mais básicas, pense assim, se o pai não está aqui comigo, ele não está em nenhum outro lugar. Se o pai não está no meu banho, se o pai não está na minha faxina, no meu trabalho, se o pai não está no meu sorriso, se o pai não está nas minhas lágrimas, ele não está em nenhum outro lugar. E isso faz toda a diferença. Todos os dias eu acordo e eu falo assim, bom dia, pai. Quando chega a tarde, eu lembro assim, eu falo assim, boa tarde, pai. Estou aqui, você está aí. Antes de dormir, eu me deito e falo assim, boa noite, pai. Porque eu tenho certeza absoluta que ele está aqui. Né? E também, eu perdi meu pai em 2009, aos 56 anos, ele tinha na época. Eu costumo dizer que meu pai foi o melhor amigo que eu tive nessa terra. O meu pai, ele não acertou em tudo, mas no que ele acertou foi o saldo positivo que eu carrego até hoje no meu coração. O meu pai deixou memórias cravadas em mármore dentro do meu coração. Pelo pouco que ele conseguiu fazer, ele deixou isso muito bem guardado dentro de mim. E quando eu fechei o caixão do meu pai, que era um dos maiores medos da minha vida, um dos maiores pavores, eu falei assim, eu não quero enterrar o meu pai, não quero. Quando eu tive que passar por essa dor, inaugurou-se um tempo onde eu experimentei, como nunca antes, o Pai extraordinário. E a primeira coisa, quando eu enterrei o meu pai, que Deus me disse assim, você enterra seu pai da terra, mas você nunca vai me enterrar. Porque o pai é eterno. Eu sou órfã de pai do meu pai Gilberto, mas eu jamais serei órfã do meu pai eterno. Então, não, gente, que isso seja uma regra, que você vai experimentar isso só depois que você perdeu o seu pai. Não. Deus tem coisas maravilhosas para fazer para nós hoje. Deus quer contar os seus segredos para nós hoje. Ai, que lindo isso. Eu amo isso, gente. Ao simples, ele revela os seus segredos. Eu amo demais isso. Vamos lá, então, para a multiplicação dos pães e peixes. Lembrando, gente, que o pão representa alimento físico e espiritual, sustento, renovação, vida eterna e o corpo de Cristo. O pão, ele ilustra a dependência humana em Deus e a sua provisão, assim como a importância da fé e da salvação através de Jesus. Então, o pão, ele representa alimento para a alma, a vida e a esperança. Ele é sustento e provisão. E o peixe? O peixe significa Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Ele também significa abundância, provisão divina, renovação e batismo. Bom, começa assim o texto. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. Vamos começar a entrar na cena, gente. Faz de conta que está passando um filme aqui, a gente está assistindo. Provavelmente, Jesus estava muito cansado e faminto. Um lugar deserto seria para encontrar um descanso, um refúgio. Porque, naquela época, nesse contexto, os assassinos de Herodes estavam à procura de Jesus. Eles queriam matar Jesus. Deixa eu falar uma coisa. Eu visito enfermos há mais de 25 anos. Eu não tenho ideia... Não, a primeira vez que eu visitei um enfermo foi aos 7 anos de idade, quando eu estava internada no Hospital Pequeno Príncipe, minha mãe me levou para orar por uma criança desenganada. Essa foi o meu primeiro contato com a capelania hospitalar. E, gente, orar pelos enfermos desgasta muito. É um desgaste físico, emocional, espiritual. É muito, muito difícil. Você chega em casa esgotada. Imagine, porque
Jesus, ele era humano também. Imagine Jesus, com quantas enfermidades, com quantos diagnósticos Jesus se deparava. Se dele saía poder, o quanto que ele dispensava para cada enfermo. Então, ele estava muito cansado. Pesquisadores dizem que Jesus andava aproximadamente 5 quilômetros por dia, ou seja, ele e os seus discípulos não eram sedentários. Gente, eu quis falar sobre isso, colocar esse ponto muito importante, porque tem um versículo que eu gosto muito. Olha só, não precisa abrir. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Deixa eu falar uma coisa para nós aqui, para a gente lembrar. Tudo é espiritual. Tudo é dele. Tudo é para ele. Tudo. Eu não sou uma cristã porque eu estou aqui agora numa comunidade cristã. Eu sou cristã em casa, no trabalho, no casamento, na criação dos filhos, com os meus vizinhos, na relação com a minha mãe. Aqui está falando que nós precisamos de integridade, nós somos seres integrais. Então, gente, se Jesus não era sedentário, nós também não podemos ser sedentários. Deixa eu falar uma coisa, nós somos muito especiais para Deus. Eu não estou aqui por um acaso. Então, a gente tem que tratar bem o templo do Espírito Santo. Nós temos que caprichar. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas falam, ore por mim, tenho dor nisso, dor naquilo, mas não faz uma caminhada. Ingere alimentos inflamatórios o tempo todo. E aí a gente vai orar por cura? Nós vamos orar por saúde? Se você não acessa a saúde, aquilo que está disponível, como é que a gente vai orar por cura? Estão entendendo? A conta não fecha. Uma vez eu estava com uma pessoa que ela é uma bênção, gente, uma bênção. Ela pensa que ela faz tudo que a comunidade cristã dela pede, participa disso, e ora, e lê a Bíblia, e faz jejum, e faz tudo. Um dia nós estávamos sentadas numa mesa, e ela, no tempo que nós conversamos, ela ingeriu quase 2 litros de Coca-Cola, sozinha, e comeu quase um pacote de pão de forma com patê. Como é que a gente ora por saúde? Então, gente, nós não temos desculpas. Eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, mas você pode andar, você pode caminhar, você pode fazer alongamento em casa. Hoje tudo tem no YouTube, na internet. Então, comer errado, sedentarismo, não tratar bem o corpo, que é templo do Espírito Santo, isso também é pecado, tá bom? Então, às vezes a gente pensa em pecado. Pecado, matou, roubou, adulterou, traiu. Isso também é pecado. Ok? Então, se Jesus era um cara que andava, ele não tinha tênis, tudo bem que não tinha carro, não tinha isso. Nós também precisamos mexer esse corpinho. O corpinho é feito para mexer. Não é para ficar sentado comendo só no sofá. Ok? Então, que tudo seja espiritual. Aquilo que entra na minha boca, as mesas que eu preparo, os alimentos que eu preparo, que seja isso também que glorifique a Deus. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Tem uma outra versão que fala assim, Jesus acolheu a multidão. Olha que coisa linda. Mas que contexto que Jesus estava? Cansado, faminto e fugindo de assassinos. Será que humanamente a gente teria cabeça emocional para poder pensar em doente, em atender as pessoas? Jamais. E tem outra, Jesus sabia que uma cruz o aguardava. Só com essa informação, Jesus poderia ter passado sua vida em depressão. Sem tocar em ninguém, sem perceber ninguém, sem ajudar ninguém. Ele viveria numa cama em depressão. Imagine, ele veio para essa terra sabendo da sua missão.
A multidão estava cansada, faminta, doente, mas essa multidão, precisava ir ao encontro daquele que é capaz de mudar qualquer realidade. Nunca vamos nos esquecer disso. Jesus sempre vai estar à nossa disposição para nos ouvir, para nos receber, para enxugar as nossas lágrimas, para curar as nossas dores. Não vamos nos esquecer disso. Jesus saiu do barco, olha só, gente, ele olhou a multidão. Ele não olhou só para o estado dele. Ele prestou atenção e ele considerou o esforço de cada um. Ele sentiu, entendeu as necessidades e ele respondeu àquele ato de fé. Mais uma vez, Jesus nos ensina a olhar para o outro, mesmo que a nossa situação esteja desfavorável. Gente, eu sei que dor não se pesa na balança. Cada um tem sua dor aqui. Cada um sabe o que está pegando. Eu sei minhas dores. Eu sei exatamente o que eu vivo hoje. Mas se a gente olhar para o lado, a gente vai perceber que sempre terá alguém sofrendo mais do que nós. E eu vou falar uma coisa que eu garanto aqui, grave isso hoje, nesse sábado à noite, 26 de abril de 2025. Eu não sei a sua vida, não sei o que você está vivendo, mas eu tenho certeza absoluta, todos nós aqui somos uma resposta na vida de alguém hoje. Não é amanhã, tá? É hoje. É hoje. Eu lembro que eu estava numa situação de depressão muito profunda, daquela de ficar dormindo mesmo, muito difícil, quando eu soube que uma mulher foi estuprada na esquina da minha casa. E eu ouvi toda a movimentação, tal. E era uma tarde muito fria aqui em Curitiba, e eu levanto daquele leito, coloco uma roupa e eu fui atrás da mulher. Como se eu colocasse a minha dorzinha no bolso e eu falasse assim, bom, ela foi estuprada. Imagine que situação. E eu consegui achar a casa da mulher. Eu peguei o resto de forças que eu ainda tinha, cheguei no portão dela, falei assim, olha, meu nome é Juliana, eu moro aqui no bairro, eu sou capelão hospitalar, eu soube do que aconteceu, eu lamento muito e eu quero orar por você. E aí ela sentiu confiança, né, a família, deixou eu entrar na casa. Aí a mesa cheia de medicamentos, né, que é um protocolo pós-estupro. E parecia um luto, era uma tristeza tão grande. E eu ainda tive forças para orar por toda aquela família. Então, um dos capítulos do meu livro, eu falo assim, que sempre haverá um reservatório de compaixão dentro de nós. Sempre. Continuando, ao cair a tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, olha, gente, os discípulos que caminhavam com Jesus todo dia, que sabiam do poder que era Jesus. Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Mesmo os discípulos caminhando com Jesus dia a dia, sabendo que ele era o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, eles não pensaram em nenhum momento na possibilidade de um milagre acontecer ali. Eles agiram naturalmente ao lado do homem mais importante que pisou nessa terra. A gente precisa lembrar o tempo todo a quem servimos, quem nos salvou, quem mudou a nossa história e quem nos escolheu para sermos filhos. Gente, quantas situações improváveis a gente já viveu. Quantas situações difíceis a gente já experimentou. E é bom lembrar que aquele que está do nosso lado, ele não abandona o barco. Ele está junto. Ele está junto. E ele é o mesmo que operou milagres no passado. Ele está vivo e ele faz isso tudo hoje. Faz isso tudo hoje. Mas ele não arromba a porta de ninguém. Ele espera por nós. Com paciência, com ternura, com compaixão. Então, isso a gente precisa lembrar todos os dias. Quem nos escolheu para sermos filhos? Resposta de Jesus para os discípulos, que nem pensaram nessa possibilidade do milagre. Eles não precisam ir.
dei-lhes vocês algo para comer. Gente, que loucura isso. Eu imagino que eles se olharam e falaram assim, acho que ele não está no melhor momento, ele não está entendendo o que está acontecendo. Imagina os discípulos falando para o Salvador do mundo. Guarda essa frase. Quando Jesus nos manda fazer o impossível, é porque ele já providenciou o divinamente possível. Eu estava conversando com a pastora compartilhando um pouco da morte do pastor, né? E que isso não passou pela cabeça deles, né? De repente, ela perde um pai, um pastor, que foi descansar, sem avisar. E, de repente, ela está aqui com o seu esposo, assumindo uma congregação há 5 anos. Então, talvez na cabeça deles era impossível. Mas Jesus já tinha providenciado o possível. Olha que lindo, gente. E assim ele faz em todas as áreas da nossa vida. Aí os discípulos disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. A Bíblia relata que os 5 pães e 2 peixes estavam nas mãos de um menino, e era uma quantia referente ao seu lanche. Esse menino é a personificação da bondade, da generosidade e da fé. Provavelmente ele foi muito bem educado, instruído e direcionado pelos seus pais. Filhos vêm, filhos fazem. Seja hoje o adulto que você quer que o seu filho se torne. Vocês acham que Jesus retirou à força esse lanche do menino? Vocês acham que os discípulos foram lá e falaram assim, me dá aqui? Não. Ele deu espontaneamente. Imagine um menininho lá, aquela multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que eu vou fazer com o meu pacotinho de biscoito, com o meu suco de uva aqui? Mas ele recebeu, provavelmente, boas sementes dos seus pais. A terra dos nossos filhos, o coração dos nossos filhos é uma terra fértil. E se o seu filho é adulto, continua orando por ele, continua semeando no coração dele. Então, é por isso que hoje, os meus filhos, eles têm que me ver vivendo em fé, eles têm que me ver servindo, trabalhando, eles têm que me ver fazendo atividade física, eles têm que me ver limpando a casa, eles têm que me ver lendo a Bíblia, eles têm que me ver comendo certo. Um dia eu perguntei assim para o meu filho, né? Falei, Benjamin, eu quero 3 defeitos e 3 qualidades. Mas começa com a qualidade. Aí ele falou assim, você ajuda as pessoas, você cozinha bem e você é engraçada. Eu gostei das 3. Por quê? Porque ele está vendo, né, que a gente precisa servir as pessoas. A gente precisa ser boas pessoas nessa terra. Gente, a vida é uma semeadura. A vida é uma semeadura. E todos os dias a gente tem uma oportunidade para semear. Eu consegui que meu filho gêmeo entrasse para ver o irmão no hospital. Eles têm 13 anos e só entra nos hospitais a partir dos 16. Como eram gêmeos, pedi autorização ao hospital, permitiu. Depois, no final da visita, eu peguei o meu filho, Benjamin, o José, que estava internado. E eu levei ele em 3 andares do hospital. Eu falei assim, Benjamin, aqui foi quando o seu irmão fez a cirurgia. Foi aqui, ó, nesse sofá aqui, que eu e teu pai sentamos. E vivemos os momentos mais difíceis da nossa vida. Depois eu subi e eu consegui levar ele dentro de uma UTI. Aí ele começou a ver todas as crianças internadas e os seus pais. Depois eu levei ele no 5º andar e sentei com ele num sofazinho na frente de uma suíte. E essa história eu conto. Alguém que bravamente lutou pela vida. Eu falei assim, está vendo esse capítulo do livro aqui? Peguei o livro, abri para ele e falei assim, foi aqui. Toda a cena que eu narro aconteceu aqui. E eu falei assim, Benjamin, nunca deixe de orar por um enfermo. Quando você souber que um amiguinho teu está doente, nem que seja com uma gripe, você ore por ele. Você se preocupe com ele. Mande mensagem para ele. Pergunte para os pais como ele está. Eu falei assim... Quando uma pessoa está doente, toda a família adoece. É muito difícil lidar com uma enfermidade na família. E ali eu plantei isso no coração do meu filho.
Em outro capítulo, um discípulo calcula que para alimentar toda aquela multidão era preciso de 200 denários, ou seja, 200 horas de trabalho de um operário. Provavelmente esse discípulo trabalhava com a contabilidade. E aqui, mais uma frase para a gente gravar hoje. A contabilidade do céu muitas vezes é diferente que a da terra. A conta naturalmente não fecha. Então, gente, nós estamos nessa terra, mas a gente precisa o tempo todo olhar para o céu. A gente precisa o tempo todo saber que nós temos à nossa disposição o sobrenatural. Porque se a gente for olhar só para o natural, a gente vai sofrer muito. A gente vai duvidar muito. Nós vamos nos sentir abandonados, sem fé. Então, muitas vezes, a contabilidade do céu não vai fechar com a da terra. Jesus nunca vai trabalhar com aquilo que não temos, mas com aquilo que já está em nossas mãos. Olha só, o que tinha naquele contexto? 5 pães e 2 peixes. Era tudo o que tinha para alimentar toda essa multidão. E hoje eu deixo uma pergunta. Quais são os seus 5 pães e os seus 2 peixes? Quais são? Como que você pode multiplicar os seus 5 pães e os seus 2 peixes? Gente, são 44 capítulos, acho que são 208 páginas. Aqui eu falo de muitas mobilizações que a gente realizou. Praticamente todas sem dinheiro. Com pouca comida no armário, com pouca comida na geladeira, sem dinheiro na conta, às vezes com o telefone cortado, com contas atrasadas, sem dinheiro. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Então, quais são os seus 5 pães e 2 peixes de hoje? Aí Jesus falou, tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu o pão. Tudo o que entregamos nas mãos de Jesus, Ele vai saber administrar. Tudo. Tudo que entregamos nas mãos de Jesus, Ele vai saber administrar. Eu moro na frente de um padeiro de 73 anos. Uma vida fazendo pão. Teve um dia que eu fui fazer um pão e não deu certo a massa. E eu estava muito, assim, com dó, né? De jogar tudo fora. Foi tanto trigo, foi tanto isso, tanto aquilo. E aí eu peguei e falei assim, já sei, vou falar com o seu Francisco. E aí, falei, seu Francisco, será que o senhor salva isso aqui? Ele falou assim, deixa comigo. E ele pegou a massa e ele me devolveu, acho que foram 5 ou 4 pães, coisa mais linda. Sabe aquele pão caseiro, bonito, coradinho? E a primeira coisa que eu pensei assim, quando a gente coloca nas mãos certas, o negócio acontece. Então, não deixe de colocar nas mãos de Jesus. Ele sabe o que faz. Mas, Juliana, são só 5 pães e 2 peixes. Deixa para ele. Deixa para ele. Gente, um dos maiores sonhos da minha vida era se casar. Pensa que eu batia na porta do céu todo dia. Eu quero casar, quero casar, quero casar, quero casar, quero casar, quero casar, eu quero casar. Eu só pensava nisso. E aí, eu fiquei noiva 2 vezes errado, gente. 2 vezes, uma vergonha. O meu marido fala assim que a Juliana, antes de casar comigo, ela tinha o ministério de ficar noiva. Olha que... Foi bem assim, só porque eu fiquei noiva 2 vezes. Mas por quê? Eu queria fazer do meu jeito. Eu queria adiantar, eu queria acelerar. Deixa que eu sei. Deixa que eu sei escolher. No dia que eu decidi entregar os meus 5 pães e 2 peixinhos, eu falei assim, ai, Deus, tá bom. Eu sou uma fracassada, eu não sei escolher alguém para eu casar. Eu estou pisando na bola, então está aqui, ó, Deus. Pode escolher para mim. Aí Deus falou assim, agora você casa. No ano seguinte eu casei. Pega a dica. Pega a dica. Pega. Receba. Receba. Gente, verdade. É verdade.
Quando eu decidi, falei assim, ó, sabe o quê? Não vou mais me preocupar com isso. Deus sabe que eu preciso me casar. Não é fácil levar um ministério sozinha. É o maior sonho da minha vida. Ele falou assim, mas eu sabia de tudo isso, Juliana. O problema é tuas mãos que colocam tudo errado, que faz tudo errado. E aí, gente, aconteceu. Acho que deu 1 ano e meio, eu já estava casada. Será que o nosso coração sabe dar graças pelo pouco? Isso é importante. Será que o nosso coração sabe dar graças no tempo da escassez? Quando a conta não fecha? Quando não temos tudo o que queremos, mas temos tudo o que precisamos? Gente, a nossa vida é muito simples. E, assim, eu busco, assim, trazer o valor das coisas para os meninos. É uma fase da adolescência muito difícil. Por quê? Porque eles querem um tênis caro, eles querem isso, eles querem a chuteira, eles querem comer isso, querem comer aquilo. E eu falo assim, filhos, nós vamos orar por tudo. E se não chegar, nós vamos agradecer mesmo assim. Hoje o Benjamin reclamou de alguma coisa que eu não lembro no café da manhã. Eu falei, então vamos orar aqui? Obrigada, Pai. Não passamos fome, não passamos sede, não estamos sem roupa. Tivemos uma boa noite de sono. Temos um chuveiro quentinho para tomar banho. Temos os avós, família, casa, carro. Eu falei, é sobre isso. Teve uma vez que uma pessoa tinha uma casa que não estava boa. Aí Deus pegou, derrubou aquela casa e fez uma casa nova. Mas ela era uma pessoa que reclamava muito, tudo ela reclamava. Reclamava, nunca estava bom. Muda de emprego, não está bom. Aumento de salário, não está bom. Nada está bom. Aí eu falei assim, bom, agora com a casa nova, né? Agora ela vai agradecer. E aí eu falei, ei, fulana, como é que está a casa nova? Ai, menina, falta isso, falta e falta. E ela narrou a casa dela como se fosse um piso de chão batido. Eu comecei a imaginar aquelas paredes chapiscadas de cimento. Eu imaginei uma lona em cima. Eu falei assim, ela está num barraco. E aí, essa é a narração dela. Vamos almoçar lá para conhecer a casa nova. Gente, parecia a casa da Alice no País das Maravilhas. Os mais velhos entenderão. Parecia uma casa de boneca. Tudo era lindo. Ela tinha bom gosto. Ela colocou detalhes no banheiro. As cores tinham bom gosto. O cheiro, o quarto, tudo era bonito. Sabe, gente, se a gente não exercer graças no nosso coração hoje, você pode ficar milionário, você pode ficar famoso, você pode andar de carro importado, você pode comprar a roupa que você quiser, você vai no restaurante que você quiser, que não está bom. E isso é pecado. Isso fere o coração de Deus. Então, nós temos que exercer a nossa boquinha, exercer a nossa fé, sermos gratos e ensinarmos isso para os nossos filhos e aqueles que estão ao redor. Será que temos fé e um coração generoso para compartilhar nossos 5 pães e 2 peixes? Ou você é daquele que espera ter mais, ganhar mais, aguardar a herança, o aumento do salário, o 13º, a causa na justiça sair? Isso aqui eu falo em todo lugar, porque eu deparo com isso uma vida inteira. Quem não sabe dividir R$1, não saberá também dividir 1 milhão. A prosperidade, a abundância, a riqueza não tem a capacidade de nos fazer pessoas generosas. Ela precisa ser exercitada hoje. Amém? Quando essa comunidade que você faz parte se engajar numa campanha, hoje nós vamos arrecadar mantimentos para o Rio Grande do Sul, material de higiene para o Rio Grande do Sul. Vamos mobiliar uma casa de um estrangeiro que acabou de chegar na nossa terra e a gente precisa ajudar. Hoje a gente precisa mandar leite, fralda e lenço umedecido para a casa de acolhimento de bebês e crianças. Que você seja o primeiro a se manifestar. Não o primeiro a dar desculpas, mas o primeiro a semear. Ninguém precisa ficar aqui,
contando histórias tristes, se humilhando, implorando, vamos ofertar, vamos. Não, gente. Gente, se você está aqui, se eu estou aqui, é porque eu fui alcançada por muitas pessoas generosas nessa vida. Muita gente me ajudou. Muita gente semeou na minha vida. Muita gente semeou na minha história. O mínimo que eu posso fazer é retribuir. Eu não estou perguntando quanto você tem na sua conta bancária. Eu não estou perguntando como é que está a sua saúde, nem como está seu casamento. Eu estou falando que a generosidade é para todos nós. É para todos nós. Então, gente, se a gente não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Não espere. Gente, se todas as pessoas que prometeram algo para a minha vida, ou para a missão, ou para as causas que a gente se envolveu, elas cumprissem, não havia mais necessidade. A gente já teria alcançado o objetivo em 24 horas. Então, não seja o primeiro a dar desculpa, seja o primeiro a semear. A gente fez uma campanha, mandamos um caminhão de médio porte para o Rio Grande do Sul. Só com a vizinhança, amigos, rede social, tal. E foi chegando. Aí uma pessoa falou assim para mim, Ju, eu fiquei com vergonha de mandar o material de limpeza que eu tinha. Aí eu falei para ela assim, fulana, imagine se 100 pessoas pensaram como você. Imagine. Então, assim, foi menos a doação dela. Ah, ela tinha 5 litros de que boa? Serve. Juliana, eu tenho 5 sabonetes? Serve. Não importa, porque para Deus não faz diferença 1 em 1 milhão. Para Deus não faz diferença um caminhão que foi lotado para o Rio Grande do Sul com uma vassoura que eu ganhei de uma vizinha. Vocês estão entendendo? Então, gente, disponibilize hoje aquilo que você tem. Voltando aqui, em seguida deu os discípulos a esses a multidão, deu a comida. Jesus envolveu a todos nesse serviço para testemunharem de mais um milagre. Ele poderia fazer tudo sozinho, poderia ou não poderia? Mas ele escreveu nas tábuas do coração dos discípulos a importância do servir. E que não importava o contexto, mas todo momento era uma oportunidade de ele mostrar o seu poder, o amor, o serviço no caminho da compaixão. Muitas vezes, Deus respondeu a questões pessoais da minha vida, a clamores da minha história, da minha intimidade, no caminho do serviço. Enquanto eu trabalho para Deus, a terra brotou para mim. Enquanto eu servi o meu próximo, Ele cuidou da minha casa, da minha despensa, das minhas contas, dos meus filhos, do meu marido. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Todos foram saciados. O serviço de amor de Jesus foi completo. Jesus enxerga o ser humano como um ser integral. Gente, tem horas que é só oração, tem horas que é provisão, tem horas que é abraço, tem horas que é uma oração por WhatsApp mesmo, tem horas que é uma mensagem no celular, tem horas que é sentar à mesa com um bolo, um café, um pão com manteiga, tem horas que é isso, tem horas que as pessoas estão necessitadas do básico, do simples. Quantas vezes eu abracei as pessoas e o abraço que marcou a vida delas, gente, eu estou concluindo, teve uma venezuelana de 32 anos que faleceu porque ela teve uma crise de asma e ela entrou em coma, com 3 filhos pequenos, um bebê, um autista e o primogênito dela. E a mãe dela estava na Venezuela, os pais eram pastores na Venezuela. A mãe dela fazia 3 meses que tinha perdido a mãe. Ela estava de luto ainda. E ela pediu para não desligar os aparelhos da filha aqui em Curitiba, porque ela queria vir se despedir da filha. E assim aconteceu. E essa mãe, essa família, diante de um contexto de muita tristeza, gente, muita tristeza, eles tiveram força para doar todos os órgãos da venezuelana. Eles autorizaram a doação de órgãos. E aí, na mesma semana que ela tinha falecido, nós fomos visitá-los. E eu lembro que eu sentei num banquinho muito simples, era tudo muito simples. E o bebê
que, pelo que eu entendi, tinha acabado de começar a andar, ele foi direto para o meu colo. Ele veio andando. Ele atravessou a sala, veio andando e veio para o meu colo. Provavelmente ele estava sentindo falta da mãe. E quando eu encontrei aquela senhora venezuelana com 2 lutos acumulados, da mãe e da filha, eu não tinha o que falar. E muitas vezes a gente não tem o que falar. E eu fiquei abraçada com ela. Não sei por quanto tempo, mas nós ficamos abraçadas. Passou, acho que 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, ela precisou ir embora da Venezuela, embora do Brasil, voltar para a Venezuela. E, durante todo o tempo que ela ficou no Brasil, a gente conseguiu muitas doações para as crianças, presentes, roupa, dinheiro, comida, muita coisa. Mas, no dia da despedida dela, o que ela lembrou? Que ela nunca ia esquecer do abraço que eu dei nela naquele dia. E ela começou a descrever o que significou aquele abraço naquele dia. Será que temos um abraço? Será que hoje a gente tem um abraço? Talvez o abraço seja os nossos 5 pães e os nossos 2 peixinhos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos... daí recolheram, já li aqui. Todos foram saciados, o serviço de amor de Jesus foi completo, que já li também. Em outra versão, Jesus pediu para recolher o que sobrou para nada se perder. Jesus nos ensinou também sobre o desperdício. Gente, eu conheço muitas casas que jogam muita comida fora. Tem pessoas que não comem comida repetida, não comem comida requentada. Aí, o que acontece? Faz um tanto para o almoço, sobra, vai guardando, fora. Deixa eu falar uma coisa, gente. Até nisso a gente precisa administrar com a sabedoria que o Espírito Santo nos dá. 29% da população mundial hoje passa fome. Então, toda vez que você for jogar comida fora, lembre disso. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tudo que Jesus faz é completo. Olha que lindo. Ou seja, ele curou, ele acolheu, ele ouviu, ele abraçou. Mas existiu uma fome física. Existiu uma fome da alma daquelas pessoas, mas existiu uma fome física. Então, o trabalho dele foi completo. Este milagre é um exemplo de como a fé e a entrega ao Senhor podem levar os resultados milagrosos, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. São várias coisas que a gente lembrou aqui hoje. Mas, se hoje fosse o último dia do nosso encontro, o último dia da minha vida, se a gente só tivesse esse encontro, eu falaria para você que está aqui, coloque nas mãos de Jesus os seus 5 pães e 2 peixes. Coloque o seu dom na história. Gente, muitas vezes a gente passa uma vida esperando tudo de um pastor, de um líder. Ela ora mais, ela faz isso. Não, gente. A missão do Evangelho, a missão que Jesus Cristo delegou não foi apenas para pastores, missionários, os líderes, não, são para todos nós. Para Deus não faz diferença. Quem está com o microfone na mão, quem é do lar 100%, quem trabalha no caixa de um supermercado, quem faz a limpeza das ruas em Curitiba. Para Deus não há diferença, nós somos todos especiais. Nós somos todos filhos de um Pai extraordinário. Todos que estão aqui, gente, são importantes para Deus. Então, que cada um exerça essa generosidade, essa compaixão, essa fé, que cada um possa fazer a diferença no mundo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos quanto tempo nos resta nessa terra. A pastora falando, né, que o último dia do pai dela, do pastor, tudo estavam felizes. Aqui, parentes em casa, aquele almoço gostoso. De repente, na outra segunda-feira, ele não estava mais aqui. No outro domingo, ele não estava mais aqui. A chance que nós temos para fazer diferença nessa terra, a chance que nós temos de ter uma passagem relevante pela terra, é hoje. Seja isso na sua casa, na sua família. Observe a sua vizinhança, observe a sua parentela. Observe alguém aqui na sua comunidade. Você pode ser a resposta na vida de alguém aqui. Na escola.
crianças, pré-adolescentes, jovens, não esqueçam que você já tem uma missão. Não esqueça que com a sua pouca idade, você está isenta de exalar o bom perfume de Cristo, de ser sal nessa terra, de fazer a diferença. Não esqueça. Vamos orar juntos pelo bairro Cajuru. Vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença quando alguém nos atende no mercado, quando o açougueiro corta uma carne. Vamos fazer a diferença. Não retenha os 5 pães e 2 peixes. Coloque nas mãos certas, que Ele vai saber administrar. E ali vai estar a nossa resposta.